olha, sou preguiçoso, vou chegar tarde todos os dias e deixa-me cá pensar, odeio trabalhar, mas preciso de trabalho. É que falar assim é quase um sketch de gato fedorento, quem se lembrar dessa altura, porque ninguém vai dizer isso numa entrevista de emprego ou num e-mail. Bem-vindo ao Lado Invisível, o podcast da Fares Mídia. Sobre o mundo do trabalho e a produção criativa. Eu sou o Ricardo Dionísio e comigo tenho a Daniela Pagará. E neste episódio vou falar como enviar uma candidatura de emprego, um CV, para uma empresa de uma forma que seja interessante para a empresa e também que tenhas a possibilidade de ser contratado ou contratada. Se neste momento não vais enviar um CV, pode ser um episódio interessante para o teu futuro, por isso podes ouvir até ao fim, vamos partilhar aqui algumas dicas, ou se conheceres alguém, algum amigo, algum colega que vai mudar de emprego, envia também este episódio que pode ser do interesse dessa pessoa. E este tema é algo que podemos até usar o teu exemplo, que foste contratada há pouco tempo, há mais ou menos 3 meses. Sim. Por isso podemos falar também um pouco, I'm just a baby. um pouco dessa experiência e também quero partilhar aqui, enquanto fundador desta empresa e também já ter trabalhado para outras, um, a minha opinião sobre a abordagem que muitas pessoas têm ao enviarem CVs para nós, ou como eu também enviei CVs no passado e também não estive bem. Podia ter melhorado e perdi uns pontos, por assim dizer. Ou seja, perdi certas oportunidades. Portanto, fiquem atentos. Se Sim. quiserem. Basicamente são 3 dicas. A primeira é: o e-mail tem de ser profissional. E quando digo isto, não precisa ser, por exemplo, o meu nome é Ricardo Dionísio, não precisa ser info@ricardodionisio.com, mas pelo menos ser, pode ser Gmail ou Hotmail. Hotmail ainda existe, certo? Agora é Outlook Acho também. que sim. Mas acho que muitas pessoas ainda têm, de certeza. Devem ter um e-mail sapo. E aqui a ideia é, se tens um e-mail anacutie93@gmail.com, de certeza que existe este e-mail. Nada contra, acho que está tudo ok. Como eu tenho um e-mail que não vou partilhar aqui, pessoal que tem um nome ou tem letras que não faz sentido nenhum para candidaturas de emprego, não devias usar para esse fim, na minha opinião. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Desculpa, Ana Cutie, qualquer coisa, que eu esqueci dos números. Nada, não é nenhuma ofensa, é mesmo. Já recebemos e-mails, literalmente pessoas com nomes de videojogos ou coisas assim do género, e acho que para uma candidatura de emprego não é o indicado, na minha opinião. Ok. Eu acho que concordo e discordo. Ok. No sentido em que eu antes... pronto. Antes não tinha um e-mail só adequado a esse fim. Era um e-mail que eu usava para tudo. Não tinha um nome estranho. Era o meu nome, mas era, pronto, um diminutivo. E era o que eu usava para tudo. E eu pensei assim, ok, eu preciso ter as coisas divididas. Eu não quero estar a receber no meu e-mail profissional ou no e-mail em que eu mando as minhas candidaturas ou o e-mail que eu uso para, pronto, coisas mais profissionais. Não quero estar a receber descontos da Primor, Sim. por exemplo. Ou links do Facebook, ou seja o que for. Então criei um só destinado a isso. Agora, relativamente ao nome, eu acho que depende um bocadinho, porque eu conheço alguns amigos meus que têm nomes mais artísticos no e-mail e eu sei que é só para e-mail. Portanto, eu acho que isso vai depender um bocadinho também da área. Pronto, estando a falar de uma área criativa, eu acho que depende um bocado. Sim, quando digo do nome, não precisa, é assim, se tiver o nome da pessoa, na minha opinião, para quem, quando eles estão a enviar uma candidatura, assim a pessoa também consegue associar o e-mail à pessoa. Sim, Agarrando em nome comum, como eu disse, Ana. Se for Ana, deixa eu pensar, Ana Santos. Se for Ana Santos 90, Ana Santos, sei lá, 2001, assim as pessoas conseguem associar sim. àquela pessoa. Se tiver uma alcunha também não é por aí, não é claro que se tiver uma alcunha, um nome criativo, acho que está tudo bem. Mas agora pôr Cute Cross Não, Baby isso não. 34 é um pouco por aí que eu quero dizer. Novamente, nada contra esses e-mails, acho que está tudo ok, mas acho que por um meio profissional. Às vezes é difícil depois associar o e-mail à pessoa e até a pessoa que recebe a candidatura pode pensar, ok, está tudo ok. Não, como é óbvio, não vai ser um momento logo para excluir a pessoa, mas acho que perde uns pontos. E vamos a ser sinceros, todas as candidaturas que chegam a uma empresa, aquilo vai ser escolhido e vai haver vários patamares de avaliação e vai-se perdendo ou ganhando pontos. Sim. E é muito por aí que eu Eu também quero tenho uma chegar. amiga nessa área e ela teve a falar comigo sobre isso. Eu fiquei, ok. E não sei se ela mencionou o e-mail, mas por acaso, pelo menos Por é. acaso acho que não. Não? Mas é algo que eu já falei com outros colegas e por isso quis trazer aqui.
Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é muito mais importante que o e-mail. O e-mail é, se calhar, aqui uma opinião pessoal a minha e de outros colegas, mas este aqui, na minha opinião, vale mesmo muito a pena prestar atenção, porque é o facto de o CV muitas vezes não ser personalizado. Ou o e-mail, vamos juntar agora o CV, mais o e-mail não ser personalizado. Ser enviado para toda a gente. Ou seja, o que eu sinto, e sinto muito do nosso lado, muitas pessoas enviam-nos CVs, e-mails, perguntar se temos alguma disponibilidade para fotografia, vídeo e outras áreas. E é aquele e-mail mesmo standard. Uhum. Carrego numa Ana, peço desculpa se tiver alguma Ana a ouvir, hoje estou a direcionar muito para as Anas, mas imagina, vai ser: olá, sou Ana, tirei o curso no sítio X, faço YZ e pronto, estou à procura de emprego e estou a mandar aqui o meu CV, se tiver interesse em alguma coisa. Na minha opinião, aquela mensagem podia ser para a nossa empresa, como podia para ser 50.000 outras da mesma área, de outra área qualquer. Não acrescenta valor. E, na minha opinião, perdem muitos pontos com isso. Ok. Porque não estão a mostrar a sua personalidade, não estão a mostrar porque é que querem trabalhar nessa empresa, que isso é muito importante, porque é que estás a enviar candidatura para essa empresa e não para um supermercado. Uhum. Percebes a diferença? E nada contra os supermercados. É preciso também trabalhadores e pessoas para fazer esse trabalho. É um trabalho Sim, também mas digno como outro não qualquer, tem mas qual é esses a parâmetros separação? mais. Sim. De qual é a diferença entre trabalhar para a nossa empresa como trabalhar para uma empresa, ah, uma qualquer, outra qualquer. E acho que esse parâmetro tem de haver essa separação. E eu sinto que nos e-mails, no CV, é muito eu. Eu também cometi esse erro. Falando e vou falar sobre isso, porque também acho que não é justo apontar o dedo às pessoas, mas também temos de falar de nós próprios quando cometemos esse erro. Eu lembro perfeitamente quando comecei nesta área, eu estive imigrado. E quando estive imigrado, fiz aquilo que muitas pessoas fazem, também quando fazem cá, que é procurar emprego. E quando estava a procurar emprego, enviei imensos e-mails Uhum. a várias empresas da área audiovisual, fotografia e vídeo, e a poder perguntar se queriam um fotógrafo, videógrafo, fosse o que fosse, basicamente queria trabalhar. E literalmente fiz copy-paste. Sim. Por isso eu sinto os e-mails que eu sinto agora, que eu recebo agora, agora sinto que os e-mails que eu recebo agora é literalmente a mesma coisa. Uhum. Porque já fui essa pessoa a escrever esses e-mails. E hoje em dia, com o ChatGPT e com a inteligência artificial, Sim. sinto que ainda é mais fácil as pessoas fazerem spam às empresas. Um, e foi engraçado porque enviei vários e-mails. Houve literalmente duas empresas que me responderam. Uhum. Quando digo enviei vários, foi mais de 30 e-mails, por isso enviei mesmo vários. Houve uma empresa que me respondeu literalmente a dizer: obrigado pelo contacto, vou dar uma dica, tenha cuidado como estás a enviar os e-mails, porque o e-mail literalmente vê-se que é copy-paste, só mudas tipo o olá, nome da pessoa, e o resto do texto vê-se que é mesmo, pá, não há nada que está a diferenciar este e-mail tipo, para outra empresa qualquer, tipo, estás mesmo a fazer copy-paste, Uhum. vê-se perfeitamente. Tem atenção a isso, se queres um emprego, tipo, nossa empresa nós não estamos a precisar, mas tenta personalizar e pode ser que tenhas sorte no mercado e pronto, boa sorte. E eu achei aquele e-mail, e aquele e-mail literalmente abriu-me os olhos. Porque eu achei aquele e-mail super interessante, porque foi um colega da área, de uma empresa, de uma produtora, que literalmente tentam-me ajudar a dizer: olha, estás a fazer os mínimos olímpicos, não vais por aí que por aí podes não ter sorte. Ah, História engraçada, passado umas semanas recebi um e-mail de uma empresa que por acaso aceitou-me, e depois tive a entrevista de emprego. E o que é que aconteceu? Eu enviei um e-mail mais personalizado Ok. e fez a diferença. Posso até dizer aqui o que é que aconteceu. Literalmente era uma empresa que o dono era português. Como estava no Canadá, fiz a ligação com Portugal. Ok. Fiz aquela coisa muito básica, mas que foi o suficiente. Do género: estou a contactar, não sei o quê, estou à procura de emprego, reparei que vocês são uma empresa de descendentes portugueses, eu falo português também, por isso se tiverem clientes portugueses, pronto, posso ajudar nesse sentido, falo inglês, blá 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 blá. Depois falei da minha experiência, como é óbvio. Mas fiz essa ligação e claro que depois houve interesse. Ligaram-me, falei um pouco, entrevista de emprego, o resto da história. E fiquei na empresa ainda, se não estou em erro, entre 2 a 3 anos. Ok. E se fizermos sempre os mínimos olímpicos, eu sei que estou a falar muito, já passo aqui a bola para ti, acho que vai ser muito difícil passarmos daquela barreira do e-mail. Sim. E muitas vezes nem nos vão responder.
eu vou ser mesmo sincero e peço desculpa, quem estiver a ouvir isto já enviou um e-mail, às vezes eu nem respondo porque nem me apetece responder no sentido de o e-mail é tão sem personalidade, que parece copy-paste. Qualquer empresa, qualquer gestor, fundador, seja o que for, tiver a receber esses e-mails, vai pensar, eu tenho mais que fazer, entre aspas, do que responder a este e-mail que não tem personalidade nenhuma. Agora sabemos o que é que acontece aos e-mails que não são respondidos. Mas é verdade, se forem perguntar a qualquer pessoa de uma empresa que recebe imensos e-mails, é isso que acontece. Eles não respondem, não é por maldade, é mesmo, ok, tenho outras tarefas para fazer ao longo do dia, não conseguiste chamar-me a atenção. Peço desculpa. Pronto, tenso. Tenso, é aquele silêncio. Mas é verdade, é não querer ser mau para as pessoas, é literalmente, tens de marcar a diferença. Tens de fazer mais que os mínimos olímpicos. E no futuro até podemos fazer um episódio sobre os mínimos olímpicos, que é algo que eu gosto de falar muito, e tu já ouviste de certeza esta Sim. expressão aqui no escritório. Mas é isso, acho que é preciso fazer um bocadinho mais. E agora quero passar a bola a ti, para não ser só eu falar Ok. neste episódio. Eu concordo contigo aqui. Mas, Não, não, mas eu por acaso, por acaso é um tema que eu estou sempre a falar com amigos meus que estão a mandar candidaturas e eu pergunto-lhes, ok, então, mas como é que mandaste o teu currículo? Como é que está o teu portfólio? Se for caso de como é que mandaste o teu e-mail? Fizeste alguma carta de apresentação? Que muitas vezes não se pede e às vezes é uma vantagem. E pronto, e aqui falando, estavas a falar há bocado dos currículos, não mandem currículos como eram antigamente, aquela estrutura, acho que se chama Europass. uhum, Não mandem esses currículos, tentem por favor fazer só numa página, porque lá está, como estavas a dizer, e empresas maiores não têm tempo de ver tantos currículos. Se vocês tiverem 5 páginas, eles vão passar à frente e muitos deles já usam motores apropriados para encontrar as palavras-chave. Portanto, tenham atenção ao que escrevem. Pronto, sei estas dicas porque me foram dadas. Não sou especialista nisto, mas tenham atenção ao que escrevem. Vejam se o texto está claro, se têm as palavras-chave, seja experiência académica ou educação ou experiência profissional. Está descrito um bocadinho o que é que vocês fazem em cada função ou o que fizeram em cada função. As soft skills, as hard skills. Tenham lá pelo menos lá está, meio que compactado o que é que vocês, o que é que lá está, o que é que está no vosso currículo e por favor estejam organizado, bem escrito, claro e coerente, porque isso vai acabar também por impactar muito, porque não sei, se for eu já vi se calhar mais não na parte do design, não é? Mas noutras áreas, falando aqui um bocadinho se calhar de fotografia, e depois, ok, vocês podem ser bons fotógrafos, mas depois o vosso currículo está uma confusão. O que é que. Lá está, aqui vocês também estão a passar um bocadinho a parte da organização e da responsabilidade. E se vocês não conseguem ter o vosso próprio currículo organizado, será que conseguem ter o trabalho organizado? Mas portanto, o currículo e aí estar a parte. Hoje em dia vocês podem fazer no Canva, pronto. Se não forem prós nessa parte, ou podem pedir ajuda. Sim, hoje em Estou. dia há muitas. Ficar a ruca. Hoje em dia há tantas plataformas que se pode fazer, mas sim, o Ok. Canva é um programa gratuito, qualquer pessoa Sim. pode utilizar para fazer currículos e basta escrever currículo, aquilo aparece mil e um templates, por isso é sempre uma boa dica. E agarrando aquilo que estavas a dizer do CV, é um pouco por aí. Isso sei que há pessoas que preferem o Europass porque é europeu e Sim, é aquele mas. standard, mas é isso. Se for, por exemplo, se fores fazer um estágio de Erasmus, se calhar é obrigatório, porque eu lembro perfeitamente na altura, quando eu estava no 12º, Pois. já foi há Mas eu uns acho bons que agora anitos, já já não é não. obrigatório, mas na altura era. Tinha-se de fazer. Hoje em dia não sei como é que está essa situação. Por acaso recebemos dois pedidos de Erasmus de dois alunos que enviaram um Europass, por Ou exemplo. não. Mas está tudo ok. Eu acho que aí não é o fim do mundo. Percebo o que queres dizer e concordo. E já iremos falar do terceiro ponto que irei falar, juntar um pouco aqui a parte do CV. Mas agarrando novamente na parte do e-mail inicial, porque também o que acontece muitas vezes é o que acontece pelo menos a nós, enquanto empresa, e de certeza outras empresas acontecem, e também foi a forma que eu abordei quando na altura estava a querer trabalhar para outras empresas e fazer essa abordagem, ahm, é encontrarmos um e-mail da empresa, Sim. ou encontrarmos aquela parte do contacto da empresa, e enviar um e-mail. Normalmente é assim que as pessoas fazem, ou retiram um e-mail, ou a página do contacto do website. E nesse sentido,
aquilo que eu posso partilhar aqui que pode-te ajudar é literalmente seres pessoal e veres aquilo que podes acrescentar na empresa que estás a contactar. Sei que dá mais trabalho, porque se formos contactar 20, 30, 40 empresas, dá um pouco mais de trabalho, mas podes adaptar, ou seja, não precisas de mudar o texto todo, mas adaptar certas coisas que faz fazer Sim. sentido para aquela empresa. E, novamente, dando aqui o exemplo que dei há pouco, e vou dar do meu, em que quando eu enviei, na altura, falava muito de mim, devemos falar é porque é que eu quero trabalhar para aquela empresa. E o que eu sinto é que muitas pessoas cometem esse erro. Ou seja, é sempre eu. Não falando outra vez das Anas, coitadas das Anas neste episódio, estão a ser massacradas, mas falando do Ricardo, vá, falando de terceira pessoa como os jogadores de futebol, eh, a maneira que eu fazia era sempre: olá, eu sou o Ricardo, eu sou fotógrafo, eu faço isto, eu. É tipo os mínimos: mi, sou eu. E chega um ponto que, estando no outro lado, temos que pensar quem é que vai ver isto. Uhum. E a pessoa que vai ver no outro lado vai pensar: ok, pronto, és bom, és a última bolacha és a última bolacha do pacote. Então porque é que queres trabalhar connosco? Seja assim tão bom, porque é que precisas trabalhar connosco? Se for um caso, por exemplo, de um fotógrafo e videógrafo, pode ser só freelancer. Se for uma pessoa que está noutra área qualquer, precisa trabalhar numa empresa, mas és assim tão bom, porque é que queres trabalhar na nossa empresa, não vais logo para a melhor do mercado, Sim. etc. E o que eu quero dizer com isto é: podes tentar adaptar essa mesma mensagem de uma maneira mais positiva e mais tentar ajudar a empresa. Vamos simular aqui o nosso exemplo. E vou dar aqui outros exemplos de outras empresas. Por exemplo, o que nós fazemos é fotografia, vídeo e gravação também de podcasts para empresas. Se alguém estivesse a candidatar para uma empresa, ou se eu estivesse a candidatar para uma empresa igual à nossa, a primeira coisa que eu faria era ver quem é que trabalha na empresa. E eu acho que isso é tão fácil de ver. Stalk. N- Não é necessário. Estou brincando. Muitas empresas, PMEs e médias empresas têm sempre no site a mencionar quem é que é o fundador, alguns trabalhadores, etc. Grandes empresas, vamos pôr uma Nestlé da vida, Continentes, etc. Isso não acontece, como é óbvio. Mas pequenas e médias empresas, isso acontece. Ahm, Se formos para um restaurante, quisermos trabalhar com um restaurante, tem normalmente o chefe, quem é o gerente, etc. Nem todos, mas muitos deles partilham, nem que seja em stories, se não tiverem um website. E o que quero dizer com isto é mais humano, é mais fácil chegar ao outro lado se tivermos essa abordagem. Do género, eu recebo novamente imensos e-mails, recebo vários e-mails por mês, de pessoas a dizer só, literalmente: olá, boa tarde, sou fulano tal, sou a fulana tal, estudei este curso, estou-me a candidatar. Novamente, parece muito copy-paste. Se dissessem assim: olá Ricardo, olá Maria, olá Daniela, estou a contactar, não sei quem vai ler este e-mail da equipa, mas estou a contactar-vos porque gosto imenso do vosso trabalho, já sigo o vosso trabalho há algum tempo nas redes sociais, sigo este projeto, já vi este vídeo, já vi este tipo de trabalho que vocês fizeram, etc. Dá para explorar tanto. Hoje em dia temos tudo, todas as empresas têm tanto conteúdo nas redes sociais, nos websites, que não ser pessoal acho que é um erro tão grande. Sim. E falta um pouco essa empatia quando se envia os CVs. Queremos ser tão profissionais, esquecemos do lado humano. Sim. E agarrando outro exemplo, eu trabalhei também durante alguns anos em lojas de roupa, também trabalhei numa FNAC, posso dizer, sem qualquer problema. E a entrevista de emprego não era aquela entrevista, pelo menos as minhas, nunca foi do género. Então, estás a pensar, como é que tu és? Claro que não ia dizer: olha, sou preguiçoso, vou chegar tarde todos os dias e deixa-me cá pensar, odeio trabalhar, mas preciso de trabalho. É que falar assim é quase um sketch de gato fedorento, quem se lembrar dessa altura, porque ninguém vai dizer isso numa entrevista de emprego ou num e-mail. Vai tudo dizer: eu sou o maior da minha rua, eu sou assíduo, chego sempre a horas, faço todo o trabalho que for preciso, se precisarem de tempo extra estou cá. Acho que é a lógica da batata, sabes? Acho que é aquele mínimos olímpicos que as empresas já esperam. Pá, vais fazer o trabalho, ok, tipo, acredito que vais fazer o trabalho, mas quem és tu como personalidade? O que é que tu podes acrescentar? E agarrando o teu exemplo, e depois podes falar um pouco sobre isso. Quando eu vi o teu e-mail, quando eu pus que estávamos a procurar de uma pessoa para ser gestora de redes sociais, o teu e-mail destacou-se dos outros e recebemos vários pedidos porque foste muito honesta, foste muito. Não começas a chorar, tá bem? Não, estou a brincar, estou a brincar. Ela não estava, quem estiver só a ouvir, mas era só para meter-me com a Daniela. Mas basicamente destacou-se porquê? Porque foste muito genuína. Eu agora não quero estar aqui a inventar o que é que escreveste, mas disseste mesmo algo do género que era uma vaga que adoravas
era uma oportunidade que gostavas de ter, de trabalhar connosco, que sentiste que a vibe da empresa era aquilo que estavas à procura e que querias fazer parte. E essa maneira de descrever super pessoal e profissional ao mesmo tempo, não estavas a dizer tipo, oh my god, tipo, slay e fixe e coisa, não era assim que estavas a falar, mas estavas a falar uma linguagem mais comum barra profissional, em que estavas a mostrar a tua personalidade no e-mail, e isso para mim fez toda a diferença, porque destacaste do resto. Claro, depois Yeah. também vem a parte do portfólio que queremos falar mais à frente, e já estou a fazer spoiler do terceiro ponto, mas aqui é nesse sentido de o que é que nós podemos fazer para ser diferente dos outros. Como eu mencionei no primeiro ponto, a parte do e-mail, logo aí podemos ser um pouco diferentes. O segundo ponto é a questão do e-mail e da abordagem do CV ser mais pessoal. Se não queremos alterar o CV, ok, pode ser aquele CV que enviamos a toda a gente, com aquela parte de 0 a 5 tem 4 de soft skills, 0 a 5, Não. percebes? Nisso eu nem vou por aí, porque o que eu quero dizer com isso é ser aquele CV que as pessoas, Sim. aquele PDF que enviam a todas as empresas. Isso está tudo ok, mas a abordagem no e-mail pode ser diferente. Uhum. E é aí que eu acho que se marca pontos muito acima da média, que é, novamente, aquele e-mail que eu recebo, não mencionam nomes de ninguém da empresa, não mencionam nada sobre a empresa, é literalmente estudei nesta área, que é estou à procura de um trabalho em fotografia, estou à procura de um trabalho de vídeo. Mas ok, sabes literalmente o que é que nós fazemos? Tipos de clientes é que nós temos? Tipo de trabalhos? É Percebes? que às vezes até pode não ser, lá está, a vaga indicada para ti. E eu sei, como estavas a dizer, que às vezes é difícil e tem que se mandar várias candidaturas. Lá está, eu também passei por isso. E nem sempre é tudo à primeira, mas eu defendo muito essa parte da personalidade no e-mail. E é uma coisa que, lá está, eu também falo e digo aos meus amigos, porque isso vai mudar tudo. Vai mostrar interesse e vai mostrar quem tu és. E essa parte de mostrar quem tu és é super importante porque, sei lá, tu até podes ter um ótimo portfólio, um ótimo currículo, mas se calhar enquanto pessoa não te vais adequar àquele tipo de empresa. Então depois não vai funcionar nem para ti, nem para a empresa. Então se calhar essa vaga não é mais adequada. E se tu conseguires mostrar logo, ok, vou-me apresentar e esta é a minha personalidade, eu posso trazer isto. Depois o que vem a seguir, tanto lá está o portfólio como o currículo, vão acrescentar, vão acrescentar pontos e vão complementar a tua candidatura. Por exemplo, aqui vou dar se calhar um exemplo de CV. Eu sei que pode ser, lá está, também pode ser mais simples, como estavas a dizer, mas eu tenho uma amiga minha que ela, quando fez o currículo dela, em vez de ser tipo, a folha a descrever tudo, eram cartões. Então era uma carteira e ela tinha vários cartões, ou o cartão de identidade, o cartão multibanco, com as várias, por exemplo, o cartão de identidade tinha os dados dela, o cartão multibanco tinha as hard skills, e isso é muito inteligente, é muito criativo. Ou seja, tu já vais dar uma primeira impressão com o e-mail, eu sou assim, eu posso acrescentar isto, agora vê o que é que eu tenho para oferecer em termos de skills. E depois a pessoa vai ver o teu currículo, vai ver o teu portfólio. Portanto, e eu defendo muito claro, não é olá, tudo bem, não sei o quê. Props, brother, está tudo Não é fixe. assim, mas eu, por exemplo, eu sou a Daniela e eu sou desta forma. E eu gostei muito gosto muito da vossa empresa e adorava trabalhar aqui porque acho que se enquadra comigo e Sim, acho que sim, vou sim, gostar. sim. Até lá está. Imaginemos que era outro tipo de empresa e eu não me adequava aqui. Se calhar não fazia sentido. Eu sei que às vezes é difícil porque nós precisamos de encontrar emprego. Falando de forma realista, mas Mas se podemos sempre calhar. ser pessoais, não querendo interromper, Não, não. interrompendo, vou dar aqui um pequeno exemplo. Mesmo um supermercado, que é um Sim. trabalho que, novamente, super digno, como outro qualquer. Eu trabalhei literalmente numa cadeia de fast foods, por isso não estou a desvalorizar nenhum trabalho. Mas um trabalho como esse, normalmente só preciso chegar lá e dar uma candidatura, ou Sim. entregar uma candidatura. Ah, Eu acho que é mais standard, não é Sim, é mais preciso. standard. Mas mesmo se não fosse, literalmente, eu posso dizer aqui que o supermercado que eu vou mais é o Continente, e se eu fosse trabalhar para o Continente, o que eu diria era literalmente isso. A primeira coisa que eu diria era: está aqui a minha candidatura, eu venho várias vezes ao supermercado, eu sei literalmente onde é que estão os produtos em todas as ilhas, como quisermos chamar. Eu tenho experiência de ser consumidor, gostava de trabalhar aqui. Uhum. Faz todo o sentido. Qual é? Acho que falta esta. Novamente, acho que falta esta empatia com o nosso
entidade empregadora de, ok, tenho que chegar à frente, é verdade porque eu preciso de trabalho, preciso de dinheiro, mas também ao mesmo tempo tenho que mostrar porque é que no outro lado vai-me contratar a mim e não à pessoa B, C, D. Sim. É um pouco por aí. Ahm, Agarrando aqui noutro exemplo, eu trabalhei numa loja também que era de desporto e também tinha roupa. Literalmente, na entrevista de emprego não me fizeram pergunta nenhuma dessas óbvias, como eu falei há pouco. Não me fizeram aquela coisa de onde é que te vês daqui a 5 anos? Sim. Ou, A tal pergunta. sim, ou sei lá, gostas de trabalhar? Sei lá, é que há perguntas que eu fico a pensar, tipo, não faz sentido. Tipo, o que eles fizeram literalmente foi: então que desporto é que fazes? Eu fiquei a olhar para eles, tipo, comecei a pensar, eu gosto, às vezes jogo futebol com os amigos, gosto de correr, não sei o quê. Depois eram perguntas assim dessa ótica, tipo, e fazes muito desporto? Ou fazes muitas vezes por semana? E eu, tipo, literalmente, o meu cérebro bugou. Eu perguntei mesmo à pessoa que estava a entrevistar, mas isto é entrevista para emprego, não é? E ele, é sim, mas nós não queremos saber se és bom ou não, porque literalmente se candidataste e queres fazer este trabalho, nós acreditamos que vais ser a pessoa Uhum. para esse trabalho. Queremos é saber se os teus morais e a forma de ser e a forma de estar, e que estamos aqui numa conversa, se faz sentido para esta empresa, porque é uma Ok. empresa ligada ao desporto. Sim. Claro que também temos roupa e pronto, o pessoal vem cá vestir roupa, mas a parte de dobrar roupa e assim qualquer pessoa depois aprende. E eu fiquei, isso faz sentido. Há certos skills, novamente, que iremos poder também falar se calhar no futuro e noutros episódios, que se pode ganhar e pode-se ter, mas há uns que eles querem ter a certeza que a pessoa tem, e a parte da comunicação é muito importante. Para uma empresa, qualquer empresa, se não souberes comunicar, é difícil. E se mostrares logo que sabes comunicar e que és uma pessoa que tem personalidade, qualquer empresa vai gostar disso. Sim. E é um pouco por aí que eu quero chegar com este ponto número 2, que eu acho que é mesmo muito importante quando estamos a candidatar-nos para uma empresa, que é mostra a tua personalidade. Isso é mesmo muito importante, porque senão vais ser mais um a enviar um e-mail e ninguém vai ligar. E recapitulando, depois podes acrescentar mais algum ponto se quiseres antes de ir para o próximo, é literalmente tentar mencionar o nome das pessoas que trabalham na empresa, se souberes de alguém que trabalha na empresa, e tentar ser um pouco pessoal no sentido de és a pessoa tal, que estudaste tal, pode-se pôr isso, não acho nada contra, que isso é importante, que fazes X e Y e consegues fazer e acontecer, mas também tentar adaptar à empresa em si. Se é uma empresa de audiovisual de uma produtora criativa como a nossa, mencionar, ok, vi o vosso trabalho, gostei imenso, aquele trabalho para mim é um dos meus favoritos que eu vi das vossas redes sociais, ou sigo o vosso podcast, coisas assim que façam ligação. Hoje em dia, tantas empresas, como eu disse, nas redes sociais partilham tanta coisa que dá para fazer essa ligação. Uhum. E eu acho que isso é mesmo muito importante e vai marcar a diferença quando se envia um CV. Sim. A única coisa que eu acho que posso acrescentar é, por acaso, como há bocado estavas a dizer que muitos fazem copy-paste e vão ao ChatGPT e pronto, com isso acaba por ser mais fácil. Se por acaso tiveres mais dificuldade, lá está, em escrever, pronto, porque nós sabemos que o e-mail acaba por ser mais formal. Não há problema nenhum em usar o ChatGPT. Eu acho que, é como falámos em outros episódios, tens que saber usar, que é, ok, tu tens a tua ideia e se calhar precisas de ajuda para escrever aquilo de uma forma melhor, melhorzita. E pedes pelo fazer. Eu acho que te pode ajudar, porque eu sei que há muitas pessoas que acabam por ter dificuldade nisso. E está tudo certo, eu acho que está tudo certo Sim, com isso. estruturado da minha forma. Mas mete logo as tuas ideias e quem tu és nesse e-mail. Não é chegar ao pé do chat e olha, eu vou-me candidatar a esta empresa, escrevem um e-mail. Não, ele vai-te dar uma coisa standard e não é isso que lá está, que tu queres e que as pessoas E estão à também não procura. sabemos se ele vai dar o mesmo e-mail que já 10 pessoas, ou 50, Exato. ou 100, ou 10 mil já pediu. Portanto, Então, relê sempre e tenta sempre converter para a tua própria personalidade e para a tua própria pessoa. já falámos então 2 pontos. Sim. E-mail. O e-mail, ou seja, ser o arroba, ser algo mais pessoal, ou seja, fácil de identificar com a pessoa, ser mais profissional, vamos chamá-lo assim, ser mais profissional. O segundo ponto, ser mais pessoal e não ser aquele e-mail genérico, falando outra vez, é e-mail, basicamente estes 2 pontos. E no envio do CV, nessa parte também sermos mais pessoal. O terceiro ponto é o facto de, se não conseguirmos enviar o nosso portfólio ou o nosso CV, porque às vezes não temos essa possibilidade, é sermos criativos nesse sentido. E aqui o exemplo que eu dou também é o exemplo que eu tenho do nosso lado, enquanto empresa, que é, se as pessoas nos contactarem através da página de contactos, que é mais direcionado para os nossos clientes e possíveis clientes, não há nenhuma forma de adicionar algo em anexo.
Mas é tal coisa, temos de fazer mais que os mínimos olímpicos. Se queremos marcar pela diferença, o que é que podemos fazer? E nisto não estou a dizer para as pessoas enviarem CVs a nós, é mais no sentido de quando forem contactar uma empresa e tenham o mesmo obstáculo, se pudermos chamar assim. Ou seja, vão contactar, não querem enviar um e-mail só a partir do e-mail, vão ao site, tem parte do contacto-nos e não tem nenhuma parte para adicionar nada em anexo. Então o que podem fazer é literalmente usar links como o e-transfer e outros que existem, que colocamos lá esse URL em que diz, tem aqui um link para o nosso, para o meu, não, para o nosso não, neste caso era para o meu CV, para o meu portfólio. Se não quiseres fazer dessa forma, porque tens medo que o cliente ou que o empregador, não o cliente neste sentido, o empregador, pode pensar, não vai clicar porque pode pensar que seja um vírus ou algo do género, o que podes fazer é mencionar uma rede social que tenhas no teu portfólio também. Sim, Por isso dá para fazer de várias formas. Tentar. Nós falamos muito também em certas indústrias que há os gatekeepers. Normalmente no meio da música ouve-se muito essa expressão, que basicamente são aquelas as pessoas que não deixam as outras pessoas entrar. É o que isso quer dizer, os gatekeepers. Às vezes, quando queremos arranjar um emprego, temos certos obstáculos também para falar com a pessoa certa, com a pessoa do recrutamento ou HR, seja o que for. Há sempre aquela barreira de seja um e-mail, seja um telefonema ou a pessoa que temos de chegar lá. E ao fazermos estes passos, na minha opinião, vai ajudar-nos. E também se enviamos um e-mail e mencionamos, eu sou o fulano tal ou fulana tal, se quiserem saber mais sobre mim, liguem-me ou eu depois posso enviar o portfólio. Aí, na minha opinião, também se está a perder pontos, porque é tal coisa. Se a pessoa estiver muito ocupada, se o e-mail não for interessante o suficiente, a pessoa vai pensar, ok, vou seguir. Novamente, não é por mal. Quem estiver a ouvir isso, não se sentam a que as pessoas estão a ignorar-vos, é só porque a pessoa não achou que valesse a pena o investimento do tempo dela para aquilo. Mas se o e-mail estiver bem escrito e também estiver lá, já agora está aqui, deixa aqui, até vou pelo Instagram. Não é o ideal, mas também se uma pessoa se estiveres a ouvir isto e por acaso quiseres só pôr o teu Instagram, podes pôr. Não acho que seja o ideal para qualquer tipo de emprego, mas na loucura ou nas piores hipóteses tens essa opção, tens o transfer. Na área mais criativa, não sei se vou dizer bem, mas o Adobe tem o Beyoncé, acho que é assim que se diz. sim. Hoje em dia já dá para criar websites gratuitos com o Wix e outras plataformas. Acho que há tanta forma de partilhar links hoje em dia que já é quase uma desculpa de nós não fazermos esse extra. E novamente, sei que é chato porque quando somos jovens ou não, temos certa idade e estamos a procurar de um emprego novo, pensamos, fogo, é mais uma coisa que tenho de fazer. Mas é tal coisa, temos de fazer os mínimos olímpicos se queremos ter um bom emprego. E, na minha opinião, isso faz toda a diferença, porque não podemos esperar que do outro lado vão dizer sim, és mesmo tu, Ricardo, és mesmo tu, Daniela, és mesmo tu, Ana, grandes Anas, que vais ser contratado se o e-mail é um e-mail genérico, se não tem nenhum portfólio, se não mostra nenhum trabalho. E é tal coisa, isto vai depender, como é óbvio, de emprego para Sim. emprego, se é preciso enviar algum CV ou portfólio especial, ou específico neste caso, mas se quiseres enviar e se no teu trabalho faz sentido, tenta logo incluir, não esperes. Novamente, faz mais que o mínimo, porque aí vai marcar a diferença. Sim, eu acho que ainda por cima, lá está, como nós também temos a falar para uma área mais criativa, há tanto, lá está, tanta coisa, há tanto, não sei, o céu é o limite. Sim, Portanto, com a criatividade que nós temos, podemos fazer coisas diferentes e no final até pode ser isso que nos destaca. Mas sim, resumidamente, acho muito importante termos essa parte, nós, na nossa candidatura e no e-mail e, pronto, ser personalizado. Ahm, Pronto, eu acho que é isso. É um bocadinho estarmos atentos a isso e ver o que é que nós podemos fazer. E se lá está, se é mesmo aquele sítio onde nós queremos trabalhar, o que é que podemos fazer para conseguir? E aí, porque lá está, se for para um sítio que nós queremos, nós vamos dar mais. Para os outros, lá está, pode ainda não ser o nosso emprego de sonho, porque é que haveríamos de dar menos? sim, Todos os trabalhos são válidos, então aí eu acho que é dar e procurar e fazer e as oportunidades vão surgir. sim, sim. Estamos a dar por terminado este episódio. Queria dizer que, para quem está a ouvir, se estiveres a ouvir até aqui, partilha a tua opinião nos comentários, partilha connosco se achas que estes 3 pontos são importantes, se tens outros pontos que também te ajudaram já, e assim também pode ajudar outros ouvintes basicamente a terem um novo emprego ou quando vão enviar uma candidatura, terem mais possibilidade, mais probabilidades de conseguir esse emprego, Sim. porque é sempre importante partilhar estas dicas e eu acho que estas 3 dicas são
são valiosas. E é isso.